Estou lendo o comentário de Ezequiel, agora é o capítulo 34, Pastor de Israel. O tema do pastor rei era bem difundido no Antigo Oriente Médio, e não menos no Antigo Testamento. É mais do que coincidência que os dois maiores líderes de Israel, na época do Antigo Testamento, passaram os seus anos de aprendizado e estágio como pastores. Javé, o rei supremo de Israel, é também o pastor de Israel, por excelência. Esse é o papel em que ele fala em todo este oráculo. Letra A, a denúncia contra os pastores indignos. Os reis e príncipes de Israel são denunciados como falsos pastores, que tosqueavam e devoravam o rebanho de Deus, confiado a seus cuidados. Em vez de pastoreá-lo com a consequência de que o rebanho estava espalhado por toda a terra, essa seção tem eco em Zacarias 11, do 15 ao 17, e especialmente na referência de Jesus aos mercenários que se intrometem sorrateiramente no rebanho e na hora do perigo abandonam as ovelhas aos ataques dos lobos. João 10, 12, 13. Versículo 6. As minhas ovelhas vagueavam por todos os montes, a linguagem de Micaías em 1 Reis 22, 17, e a compaixão de Jesus pela multidão, porque eram como ovelhas sem pastor. Marcos 6,34. Como um exército sem capitão. B. Javé busca as suas ovelhas perdidas. Não importa o que os mercenários tenham feito, Deus de Israel vai cumprir com o papel de um verdadeiro pastor de seu rebanho, ajuntando as ovelhas, alimentando-as com boa pastagem e cuidando daqueles que precisam de tratamento especial. Linguagem semelhante é usada na parábola da ovelha perdida nos evangelhos de Mateus 18, do 2 ao 13, e Lucas 15, do 3 ao 7. Aqui a referência é a restauração do exílio. Versículo 16. Procurei as perdidas, o que se diz do filho do homem, em Lucas 19, 10. A rebelde e forte eu destruirei. Estas provavelmente são as que atacam as ovelhas. A Septuaginta traz: vou observar a forte. As ovelhas gordas e as ovelhas magras, 34, 17 a 22. Mesmo entre as ovelhas, deve haver julgamento. As mais fortes estavam intimidando as mais fracas, monopolizando a boa pastagem e pisoteando o pasto restante, forçando o caminho para chegarem primeiro ao lugar da água e turvando a água que sobrava, numa parábola ilustrativa da injustiça social de Israel. Confira 22, do 3 ao 12. Os opressores precisam ser castigados e suas vítimas protegidas. Letra D, um pastor, 34, 23 ao 24. No lugar dos mercenários que se mostraram infiéis ao seu chamado, Deus vai colocar sobre eles um novo pastor, a quem ele chama o meu servo Davi, o príncipe messiânico. O filho maior do grande Davi leva aqui o nome do seu ancestral. Oséias 3.5, Jeremias 30.9. A parábola do bom pastor, em João 10, do 1 ao 16, que tem esse oráculo como seu pano de fundo no Antigo Testamento, sugere que a reivindicação de Jesus é que ele é o Messias davídico, aquele um só pastor de João 10, 16. É um eco proposital da mesma frase do versículo 23 aqui, um pastor. Assim também a relação próxima entre eu, o Senhor, e o meu servo Davi, no versículo 24, é reproduzida na relação próxima entre o pai e o filho da sua proteção conjunta das ovelhas em João 10, 27 ao 29. Versículo 24. Líder, príncipe, hebraico nazi, como mais tarde em 37, 25 e 40.3. Não é certo, no entanto, se rei Meleque é evitado aqui por uma questão de princípio. O termo é usado na afirmação paralela em 37.24. Letra E, o paraíso é reconquistado. No tempo da restauração, a paz e a prosperidade vão ser restabelecidas com chuvas que produzem vida e ricas colheitas. Versículo 25, uma aliança de paz. Confira 37, 26, também 16.60. As condições da nova aliança são mencionadas em Ezequiel com mais frequência do que a própria palavra aliança usada. Livre de animais selvagens, Levítico 26.6, também no contexto de aliança, versículo 29, uma terça famosa por suas colheitas, uma plantação de renome,
planta de renome em certa época, interpretado incorretamente como designação messiânica. Septuaginta, em esperança de paz, lendo Shalom, paz, prosperidade, no lugar do termo Shem, do TM, nome, renome. Versículo 30 e 31. Elas são o meu povo e eu sou o seu Deus, a essência da aliança. Levítico 26, 12. Ovelhas da minha pastagem. O TM acrescenta homens, vocês são o meu rebanho humano. 6. A condenação de Edom, 35, do 1 ao 15. A restauração de Israel tem como sua contraparte a desolação dos seus inimigos, aqui representados por Edom, que já tinha sido alvo de um oráculo denunciatório em 25, 12 e 14. O comportamento odioso de Edom nos dias da grande necessidade de Judá foi especialmente repreensível em virtude do parentesco próximo entre os dois povos. Os edomitas e idumeus ocupavam o sul do reino de Judá, que por consequência se tornou conhecido nos tempos greco-romanos como Idumeia. A sua pátria original, o Monte Seir, foi ocupada mais tarde pelos árabes nabateus, que estabeleceram a sua capital em Petra, a antiga fortaleza edomita de Selá. Salmo 60.9 e Jeremias 49, 16. Na época devida, os edomitas, idumeus e nabateus, junto com os outros grupos étnicos daquela época, perderam a sua identidade própria. Versículo 2. Monte Seir, NTLH. Montanhas de Edom, a região montanhosa a leste de Arabá, o território original dos edomitas. Versículo 3. Farei de você um deserto arrasado. Versículo 10. Estas duas nações e povos serão nossos. A referência é às duas monarquias hebreias. Israel e Judá, ao ver o território da segunda despovoado, como o da primeira havia sido quase um século e meio antes, os edomitas planejam ocupar o espaço vazio. O Senhor estava ali e por isso a terra estava à disposição dele, e não dos edomitas. Levítico 25, 23. E ele reinaria o norte e o sul. Ezequiel 37, 14. Enquanto a terra toda se regozijar, Neb, toda a terra vai se alegrar com a sua desgraça, assim como Edom tinha se alegrado com a queda de Judá e Jerusalém. Obadias 12, 13. Número 7, Nova Esperança para os Montes de Israel. 36 do 1 ao 15. Em 6 do 1 ao 3, os montes de Israel foram apostrofados numa denúncia em virtude da idolatria praticada neles. Agora o profeta se dirige a eles em tom de consolo. Embora no presente estejam ocupados por invasores estrangeiros,
Visto que os seus habitantes por direito estão no exílio, logo os invasores serão expulsos e os habitantes por direito serão trazidos de volta para cultivá-los e fazer colheitas generosas neles. Versículo 2. O inimigo, principalmente os edomitas, como indica versículo 5, a ostentação, as antigas elevações se tornaram nossas. Repete o conteúdo de 35:12. Versículo 3. Perseguiram vocês, na neve pisaram vocês. Versículo 5. Em meu zelo ardente, literalmente, no fogo do meu zelo, quando a terra e o povo de Javé eram motivo de escárnio, a sua própria reputação foi lançada na lama. O zelo com que ele vindica o seu povo contra o inimigo é sua preocupação pelo seu próprio nome e caráter e sua palavra empenhada. A zombaria acumulada contra Israel pelos estrangeiros vai recair sobre eles mesmos. Versículo 7. Para saquear as suas pastagens, a nebe oferece uma tradução alternativa. Oferecê-las para disputa pública. 7. Juro, eu levantei a minha mão. Versículo 13. Você devora homens como se a terra-mãe fosse uma cruel madrasta. O relatório negativo dos espiões acerca da terra prometida em Números 13:32. Versículo 15. Nem fará mais a sua nação cair. Melhor seria não deixará desolada, como no versículo 14. 8. Um novo coração e um novo espírito, 36:16-32. O povo foi manchado pela imoralidade e pela idolatria. Ele precisa passar por uma purificação radical no seu interior. Essa purificação é prometida aqui, vai ser acompanhada pela concessão de uma nova natureza. A linguagem e o pensamento são semelhantes a Samuel, na Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Embora aí a purificação seja pessoal, enquanto aqui é coletiva, o conteúdo desse trecho já apareceu antes em 12, do 16 ao 20. Versículo 20. Mas assim mesmo teve que sair da terra que o Senhor lhe deu, como se o Deus não pudesse protegê-los dos babilônios. O seu santo nome foi assim profanado e precisa ser vindicado à vista das nações. Versículo 25. Aspergirei água pura sobre vocês. A linguagem é semelhante à água da purificação prescrita em Números 19:9, mas aquela removia a impureza exterior e cerimonial. Essa é a água simbólica e efetua a purificação interior. Hebreus 9, do 13 ao 14. Esse pensamento é retomado na figura da fonte em Zacarias 13:1 e mais tarde investido de autoridade escriturística para o batismo de prosélitos. Ele pode também ter influenciado o batismo de João. Se isso aconteceu, ele faz uma distinção entre a sua própria ministração da água e o batismo do Espírito que o seu sucessor ministraria. João 1, 26 e 33. A água do versículo 25 e o Espírito novo do versículo 26 são combinados na descrição do novo nascimento em João 3,5. Versículo 26, um coração novo. Capítulo 11, 18, com notas ad hoc. O verso 27 mostra que o Espírito novo é o próprio Espírito de Deus, assim eles serão aptos para obedecer a aliança dele. Jeremias 31, 34. Serão confirmados na ocupação da sua terra e desfrutarão da paz e prosperidade ali. O Deus de Israel vai ser glorificado no seu povo, purificado. Vai ser glorificado no seu povo, purificado. Versículo 31. Vocês se lembrarão dos seus caminhos maus. A graça divina produz a consciência da ingratidão passada. No Novo Testamento, religião é graça e ética é gratidão. Que nome difícil? Erskine. Essa promessa
era uma das prediletas dos rabinos, que esperavam o seu cumprimento na era messiânica, quando o impulso mal seria erradicado e haveria uma fartura incomparável. Na teologia cristã, ela influenciou grandemente a doutrina do coração puro, destacada por John Wesley, ou João Wesley. 9. As cidades reconstruídas, 36 do 33 a 38, temos aqui mais um retrato do paraíso reconquistado. A terra desolada de Israel será cultivada novamente. Suas cidades serão reconstruídas e ficarão cheias de rebanhos de gente. Versículo 37. Cederei à súplica da nação de Israel e farei isto por ela. Quando Jesus decide abençoar o seu povo, ele o põe para orar pela bênção que ele quer lhe dar. Mateus Henry. 10. O Vale dos Ossos Secos. 37, do 1 ao 14. Letra A, a visão. A visão do Vale dos Ossos Secos talvez seja a cena mais conhecida de todo o livro de Ezequiel. Em ocasiões anteriores, quando a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, ou quando era levado por seu espírito, o que ele via era superficialmente factual. 8, do 1 ao 3. Mas a presente visão é puramente simbólica. Como a declaração a seguir deixa claro, a restauração da vida sobre os ossos é uma parábola da ressurreição nacional de Israel. Versículo 11, 14. Mas no decorrer do tempo, naturalmente veio a ser tratada como uma parábola de ressurreição pessoal, como pode ser visto nas pinturas de parede da sinagoga de Dura Europos. Pode ser visto nas pinturas da parede da sinagoga de Dura Europos, no Eufrates, séculos 3 a.C. Versículo 2. Os ossos estavam muito secos, destacando-se que qualquer vestígio de vida os tinha deixado havia muito tempo. Profetiza a esses ossos, a congregação menos promissora a que qualquer pregador já tinha pregado, mas a ideia encontra eco nas palavras do nosso Senhor em João 5,25. Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Versículo 9. Venha desde os quatro ventos, ó Espírito. É útil lembrar que uma palavra hebraica, ruá, pode ser traduzida por sopro, vento e espírito. A palavra grega pneuma, em João 3, 8. O vento sopra onde quer. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A influência dessa seção de Ezequiel é tão forte em João 3, do 3 a 8, que não é de admirar que Jesus tenha expressado surpresa quando os mestres de Israel não conseguiram captar a insinuação. João 3, do 9 ao 10. Versículo 10. O Espírito entrou neles, como quando o Criador soprou nas narinas do primeiro homem o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Letra B, a sua interpretação, 37 do 11 ao 14. Os ossos secos representam toda a nação de Israel, o reino do norte e o do sul juntos. Humanamente falando, quando qualquer esperança de ressurreição nacional está tão fora de questão para eles como para qualquer outro grupo étnico, que perdeu a sua identidade como resultado de deportação. Mas o ato soberano de Deus vai vivificá-los e trazê-los de volta à terra. Versículo 12. Seus túmulos, talvez as terras para as quais haviam sido deportados. Versículo 4. Porei o meu espírito, ruach, sopro, em vocês. 11. A reunião nacional, 37 do 15 ao 28. A divisão política que seguiu a morte de Salomão, 1 Reis 12, 16, 20, teve sua raiz no período do assentamento. As tentativas por parte de Ezequias, 2 Crônicas 3:1, e de Josias, 2 Reis 23:15, de conservar isto tiveram vida curta. Mas Ezequiel, como Elias, 3 séculos antes, 1 Reis 18:31, pensa em termos de todo Israel e prediz a reparação eficaz da ruptura
no tempo da restauração. Isaías 11:13. Assim, as épocas pós-exílicas e do Novo Testamento, Israel, em princípio, era considerado como povo que incluía todas as 12 tribos. Mateus 19:28, paralelo com Lucas 22:30, Atos 26:7, Tiago 1, Apocalipse 7:4 e 8 e 21:12. A profecia de Ezequiel é acompanhada de um ato de simbolismo profético, a junção de duas tábuas de madeira, Neb, com as respectivas inscrições pertencente a Judá e pertencente a José, como que para formar uma tábua única dobrável. Como nação unida, Israel vai habitar na sua própria terra, governada pelo príncipe da casa de Davi. Versículo 16. Pedaço de madeira, qualquer coisa feita de madeira. A Septuaginta traz vara, como as varas das tribos em Números 17:1. Pertencente a José, porque ele era o pai de Efraim, a tribo líder do reino do norte. Versículo 22. Uma única nação encontra eco em um só rebanho, sob um só pastor, de João 10:16. Um único rei. O versículo 24, Ezequiel normalmente usa príncipe Nazi como versículo 25 e em 34:24, e não rei Meleque, exceto com referência a Jeoaquim, 20:33. Mas rei talvez seja usado aqui em virtude da proximidade com o reino. Versículo 23, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Linguagem de aliança, como em versículos 27, versículo 24, o meu servo Davi. Versículo 26, uma aliança de paz, uma aliança eterna, 16:16. Também Isaías 55:3, em associação com o cumprimento das promessas da dinastia feitas a Davi, porém o meu santuário no meio deles para sempre. Tema desenvolvido em 40:5. Minha morada estará com eles. O nome da cidade, o Senhor está aqui, em 48:35, e o correlato no Novo Testamento associado com a fórmula da aliança em Apocalipse 21:3. Versículo 28. Eu, o Senhor, santifico Israel. 9. Gog e Magog, 38, do 1 ao 39. Oráculos Gog e Magog, 38, do 1 ao 39. Logo depois de o povo de Israel ser trazido de volta à sua terra, ele é exposto a uma última ameaça. Uma horda de agressores do norte do Crescente Fértil, conduzida por Gog, vai invadir a sua terra para atacar e saquear o povo enquanto este vive pacificamente em assentamentos ainda não fortificados. Os pais de Ezequiel podem ter contado a ele como pouco antes de seu nascimento, os citas tinham espalhado pânico com uma incursão dessas a partir do norte. Nessa ocasião, no entanto, o Deus de Israel vai vir para defender o seu povo e aniquilar a horda inimiga. A invasão de Gog não pode ser identificada com nenhum evento histórico. A tentativa de interpretar o trecho com referência a Alexandre o Grande. Confira L.E. Browne, Ezequiel and Alexander, 1952. Naufraga o fato incontestável de que Alexandre e suas tropas não encontraram seu fim nos montes de Israel. Letra A, primeiro oráculo contra Gog. Versículo 2. Vire o rosto contra Gog, o nome, embora não a pessoa, é idêntico a Giges, o assírio, e talvez lide Gugu. Olha, até Gugu. Pareceu até o Gugu do programa lá. É assírio, né? Vive o rosto contra Gog, o nome, embora não a pessoa, é idêntico a Giges,
o assírio e talvez Lídio, Lídio Gugu, fundador da dinastia Lídia de Merminadai, século 7 a.C. Terra de Magog não pode ser identificado com segurança e talvez seja derivado de Gog. A tradição judaica posterior o identificou com a Macedônia. Magog é alistado em Gênesis 10.2 entre os filhos de Javé, junto com Meseque e Tubal. E visto que a localização deles é conhecida, 27.13. Magog provavelmente estava na mesma área geral, talvez no oeste da Ásia Menor. 39.6. Príncipe maior. É preferível a príncipe de Ross. Septuaginta, assim, também. A Ara, que complica os dados geográficos ao interpretar o hebraico Rush, cabeça principal, como mais um nome de lugar não identificado. Farei você girar, porém, anzóis em seu queixo. A linguagem dirigida ao faraó em 29.4, mas a advertência a Senaqueribe em Isaías 37:29 é um paralelo mais próximo. Versículo 5. A Pérsia, a Etiópia e a Líbia, se optarmos por Paras ou Faras no lugar de Pérsia, nota de rodapé da NVI para Etiópia e Líbia. Então, o autor tinha em mente 3 grupos africanos, 27:10 e 30 do 4 ao 5, por inesperado que seja encontrá-los apoiando um exército composto principalmente pela Anatólia. Versículo 6. Gomer, Cimérios, assírio Jimihai, também alistado como um filho de Jafé, em Gênesis 10:2, no século 8 a.C., os Cimérios devastaram a Armênia e enfraqueceram gravemente Meseque e Tubal, depois de acordo com Heródoto. Se fixaram no norte da Ásia Menor, Bet-Tagarma. Em Gênesis 10:3, Togarma é filho de Gomer, versículo 8. Daqui a alguns anos, uma variante de nos últimos dias, referindo-se à época da libertação final de Israel e da queda dos seus inimigos. Versículo 10. Virão pensamentos à sua cabeça que a invasão é planejada por Gog. Não conflita com o fato de ele ter sido levado contra os pais por condução soberana de Deus. Versículo 16 e 17. E seus pensamentos, como também os seus atos, são pré-ordenados. Versículo 12. Cidades sem muros. A fortificação predita em 36:35. Confira 48:30. Ainda não foi realizada. Zacarias 2.4. Um povo pacífico e que de nada suspeita, como os homens de Laís em Juízes 18.7 e os árabes em Jeremias 49:31. Versículo 12. Na parte central, Tabur, umbigo no território, confira 5:5, 40.2, 13, Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis. Aqui eles são espectadores e não participantes. Pode ser uma suspeita injusta essa que atribui a eles a esperança de se beneficiarem dos despojos de Gog. Seus povoados, assim, a Septuaginta para ATM, seus leõezinhos, assim BJ, ARC e NEB, por emenda, traz seus principais mercadores. Letra B, segundo oráculo contra Gog, 38, do 14 ao 23. Os versículos 14 e 16 repetem o conteúdo dos versículos 8 e 9. Versículo 16. Quando eu me mostrar santo por meio de você, que o Deus de Israel usa a oposição dos inimigos do seu povo para tornar os seus caminhos mais conhecidos, é declarado ao faraó em Êxodo 9:16 e Romanos 9:17. Versículo 17. Acaso você não é aquele, quando eu falei em dias passados,
por meio de meus servos, os profetas, foi você que eu ameacei trazer contra Israel. A referência provavelmente inclui os assírios de Isaías 10, 5, 32 e o invasor vindo do norte de Jeremias 4, 6 ao 29. Mas para Ezequiel não há dúvida de que Gog é a ferramenta de juízo divino contra Israel, como foram os invasores anteriores. De forma semelhante, a denúncia de Gog foi um precedente para a queda do último rei do norte, em Daniel 11, 40b e 45. E nos textos de Qumran, a queda tanto de Gog quanto do rei do norte é interpretada como o extermínio dos Quitim romanos. A Septuaginta faz de Gog o líder dos exames A Septuaginta faz de Gog o líder dos enxames de gafanhotos de Amós 7:1, tomando-os como símbolos de um exército humano e identificando-os com os gafanhotos invasores vindos do norte, de Joel 1:4, 2:20.